Olá, bem-vindos ao mais novo podcast, Conselho e Conselheiros. Estamos aqui, eu, Nick Schutico, Cris Adjuto e Glauco Sampaio, para levar esse podcast para falar de alguns temas específicos. Nós vamos começar essa temporada com cibersegurança. Como que a gente chegou até esse tema, Glauco? Acho que pela importância do assunto no momento, né, Nicolas? A gente vê o mercado cada vez mais falando do assunto, a mídia mais tocando nesse assunto, os incidentes cibernéticos acontecendo e tocando a nossa vida no dia a dia, tocando as nações, né, Cris? é muito interessante, né? Se você olhar, né? Ele passa desde de um parente seu que pode ter, sei lá, alguns dados roubados por uma fraude, pode impactar o seu dia a dia, que, por exemplo, vai querer consultar um saldo e esse serviço não está disponível por um ataque, por exemplo, de negação de serviço, alguma coisa que está ali, ou para uma guerra. A gente tem acompanhado bastante aqui em relação a como isso está sendo utilizado nas guerras que estão acontecendo agora, seja para disseminar informações falsas, ou seja para simplesmente espionagem. Então, ela abrange desde a tua família até as nações. E esse primeiro episódio vai ser mais um bate-papo entre a gente aqui mesmo, mas teremos convidados também. Então a gente já preparou uma lista de convidados que hoje atuam nas empresas, executivos, conselheiros, para compartilhar um pouco da experiência deles. Antes que a gente fale um pouco mais dos assuntos do dia a dia, como vocês estão vendo esses executivos perante esse tema? Bom, eu acho que o tema cibersegurança e conselho é algo que está no debate, né? Está no dia a dia, seja pelas novas normas e regulamentações como a SEC, que vem incentivando cada vez mais que as empresas e os conselhos olhem para isso de uma forma mais diligente, seja na proteção do teu próprio negócio, né? E toda essa questão de tipificação, os incidentes começaram a aparecer agora, realmente. Antigamente, eles estavam mais ali, vamos dizer, no background, eles estavam mais dentro das empresas, não tinham a publicização disso. Agora eles acontecem, eles impactam o dia a dia das empresas, eles impactam os lucros e o povo, todo mundo que está aqui que consome esse serviço sofre. Então, mudou o jogo. Você vai para a era digital, digitaliza seu negócio e cibersegurança é a confiança disso. Perfeito. E para esse podcast a gente teve algumas discussões interessantes, né? Será que a gente coloca cibersegurança no nome? Não coloca? Coloca tecnologia? Você pode explicar um pouco para o nosso público por que a gente não restringiu somente a cibersegurança esse podcast? Acho que o principal ponto é que assim, são temas complexos, são temas que demandam conhecimento específico, e a gente entende que os conselhos e os conselheiros eles precisam ter uma visão mais abrangente desse assunto, não com a profundidade de um especialista, mas com uma visão e com um conhecimento amplo. Então, falar sobre cibersegurança de uma forma dedicada durante um período, durante uma temporada, falar sobre tecnologias proeminentes, tecnologias novas, cloud, AI, outros temas também fazem parte do nosso objetivo, que a gente consegue dar uma visão maior e preparar cada vez mais esses executivos para ter conversas saudáveis. Eles são, hoje em dia, demandados a tomar decisões sobre assuntos onde eles talvez não estejam tão confortáveis por uma falta de conhecimento que não é responsabilidade deles, eles não são dessa área. Então a gente tem um papel aqui de passar conhecimento e preparar essas pessoas para que as decisões que eles tomem dentro das suas empresas sejam cada vez mais bem embasadas e eles fiquem mais tranquilos com isso. Então abranger um leque maior de informações, um leque maior de tecnologias, de temas, é o nosso foco, dividindo em temporadas e cada uma delas com a sua especificação, com o seu nível de profundidade, com pessoas que podem falar sobre o assunto conosco e agregar mais conhecimento para todos. Eu acho que tem um ponto que é muito legal, que queria complementar aqui, que é a gente vai buscar abordar vários pontos de vista. Ou seja, o ponto de vista do conselheiro, das necessidades, o ponto de vista do CISO, o ponto de vista de quem está preparando os conselheiros, ou seja, da academia, em relação a isso. Então, eu acho que isso vai dar uma visão bem legal 360 e vai trazer dicas bem preciosas. Presta atenção e acompanha a gente, bem preciosas, para que você consiga traduzir toda essa questão de cibersegurança para o teu conselho. Aqui o objetivo é simplificar. Nada de siglas, nada muito complexo. O nosso trabalho vai ser esse aqui, no diálogo com cada um ou qualquer dado que a gente venha trazer. Eu acho que é importante porque a gente, durante muito tempo, falou e tentou buscar esse lugar ao sol de conversar com os conselheiros, né? Acho que nós temos aqui quase um século de segurança da informação, né, nessa mesa e foi muito difícil a gente conseguir
conversar com os conselheiros, ter um espaço na agenda desses executivos que é muito concorrido. E hoje a gente é demandado para isso. E a gente tem que estar preparado para conseguir conversar com eles, conseguir ter um melhor approach, ter um papo mais saudável e que seja mais proveitoso para a empresa. Então, além dos conselheiros e altos executivos, acho que todos que puderem assistir esse podcast vão conseguir absorver conhecimento e absorver e estar mais preparado para poder ter essas conversas com os altos executivos e ter uma melhor absorção por eles do seu trabalho e do que a empresa realmente precisa no seu dia a dia. Perfeito. E olha só, o nosso modelo vai ser composto de 10 episódios. O primeiro, um bate-papo desse, introduzindo o assunto, trazendo alguns números de mercado, e depois 8 episódios com convidados, explorando bastante da experiência deles, do que está acontecendo no mercado. E o último episódio, nós vamos nos juntar, nós três novamente, para pegar lições aprendidas e devolver ao mercado. Qual vai ser o nosso objetivo? 5 perguntas referente a esse tema que todo conselheiro tem que ter na manga ali para conseguir entender como que está realmente ali a maturidade das empresas, entender se o que está sendo feito é o que tem que ser feito, e também alguns indicadores que é legal acompanhar para garantir que está no caminho certo. Faz sentido isso, pessoal? Total, vamos juntos. Combinadíssimo. Então vamos voltar um pouco mais para o nosso dia a dia. Cris, quando você está lá com a sua família, quando você vê a internet, as ameaças de hoje, como que você está tendo esse diálogo com eles? Isso foi muito interessante, né? Ontem eu estava escutando o meu filho falar com o primo dele que tinha sido roubado dentro da plataforma Roblox. Roblox é uma plataforma de games que a criançada adora tudo. E o interessante foi escutar ele explicando para o primo que ele foi enganado e que ele não deveria confiar nas pessoas lá. E eu pensando no meu lado, mas o que é isso? Querendo falar para ele, né? O nome disso é engenharia social. Então, as crianças, principalmente a nova geração, ela já está começando a lidar com isso de uma forma diferente. Mas tem o outro lado, né? Os meus pais, por exemplo, a minha sogra, por exemplo, já lida de uma outra forma e já teve problemas claros relacionados a isso. Seja roubo de dados, fraudes financeiras e etc. Então, existe uma preocupação muito grande de quê? De instruir. Infelizmente, eles acabam passando por experiências não muito legais e aprendendo um pouco do jeito mais difícil. Mas a gente tenta ter um discurso muito claro para que todos conheçam as ameaças, os riscos, os problemas que estão aí e que, principalmente, quando eles olhem os impactos, as coisas que estão acontecendo na televisão, que hoje está lá, né, eles entendam e cuide de toda a família. Perfeito. Quantos anos está o teu filho mesmo, Glauco? 7 anos. 7 anos. E como que é essa conversa com uma criança de 7 anos? É interessante, como o Cris falou, assim, eles já são muito mais conectados, é uma coisa muito mais natural para eles, assim, E lógico, o filho do profissional de segurança, ele sofre um pouco mais do que os coleguinhas da escola, porque a gente tem uma dinâmica diferente. É o tablet que tem senha, que tem limite, que tem horário, que tem uma série de restrições, tem controle de conteúdo para que a criança não tenha acesso àquilo que não deveria ter pela sua idade. Então, mas ele entende, acho que é legal, ele sabe da importância, ele vê, e aí acho que a pandemia trouxe a gente para perto da família e ele vê eu trabalhando, ele acompanha as coisas e ele pergunta sobre o meu trabalho, o que eu faço, o que eu estou fazendo na empresa, quais são os problemas que a empresa passam e explicar isso para uma criança de 7 anos é interessante, mas abre os olhos dela e faz com que as coisas que ela tenha que fazer para ter uma vida mais saudável e mais segura no seu dia a dia se tornem mais naturais. Foi engraçado que colocaram o tablet para as crianças utilizar na escola e a primeira vez que veio não tinha segundo fator de autenticação. E meu filho achou esquisito, porque ele estava acostumado com aquilo. Ele tem um e-mail que a gente criou para ele para poder fazer acesso na escola e eu criei o e-mail com o segundo fator de autenticação na largada. E quando ele pegou o tablet, ele falou assim, pai, mas por que não tem aquela segunda senha que está no aplicativo? Eu falei, calma, deixa eu te explicar. Não é padrão para todo mundo, gera dificuldade, a gente vai ativar para você, eu vou falar na escola para que isso seja uma recomendação para todo mundo. Então, assim, ele tem essa preocupação, lógico, acho que num nível de profundidade e abstração de uma criança de 7 anos. Mas é legal e é natural, ele tem essa preocupação, ele joga online com os amiguinhos, ele vê situações de
roubar o skin do outro, um roubar a moedinha. E como é que isso acontece, pai? O moço está roubando. É legal explicar isso para a criança, a curiosidade delas, mas ela tem um poder de absorção muito maior, um entendimento muito melhor. Diferente dos nossos pais, das pessoas mais velhas, até a gente da nossa idade, que tem uma certa resistência, porque foi criado de outra forma, não é culpa das pessoas. O mundo está mudando de uma velocidade muito grande e acompanhar essas mudanças é muito mais difícil para quem passou 40 anos, 50 anos, 60 anos vivendo de uma outra forma. Então, trabalhar essa diferença de entendimentos e de ações é muito bacana no âmbito familiar. Né? Então, a primeira dica que a gente já deixa aqui é isso, ter esse duplo fator de autenticação. As plataformas, seja Instagram, WhatsApp, as redes sociais, já possuem dentro delas esse mecanismo, porque hoje em dia só a senha não tem como, né? Elas já estão vazadas, os atacantes vão usar a engenharia social para chegar até a tua senha, porque infelizmente os nossos dados estão um pouco mais disponíveis do que a gente gostaria. E como vocês veem esse tema da privacidade, que são os nossos dados, né, hoje tão disponíveis? É até estranho, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem acesso a o quanto as informações são vazadas, qual o nível, a profundidade de informações que estão disponíveis na internet sobre as pessoas, é assustador. Quando você faz um relatório e apresenta para um executivo da empresa, para mostrar para ele que ele é uma pessoa extremamente exposta e que tá aqui seus dados. É chocante, porque vai desde dados de saúde, dados financeiros, dados de propriedade, de empresas. É chocante esse ponto. Para nós é mais natural, mas é uma mudança que a gente tem que implementar para a sociedade, de que os dados, a sua privacidade, ela é extremamente importante. A gente no Brasil nunca foi muito preocupado com isso. Assim, você distribui seu CPF por aí como se fosse nada. Assim, e é um dado que você vai em outros países, a sua identificação é extremamente importante. E a gente no Brasil nunca levou isso tão a sério assim. As empresas não levavam tanto a sério. Tanto que foi obrigatório o governo colocar uma lei que fala de privacidade e proteção de dados para que muitas das empresas passassem a olhar para esse assunto com mais carinho e com a devida relevância, porque é um negócio extremamente importante. E cada vez mais com os serviços digitalizados, com as informações das pessoas em diversas plataformas, em diversas esses serviços que tem disponíveis, a sua informação fica cada vez mais fácil de ser encontrada. E fácil de ser encontrada por quem? Por quem quer aplicar um golpe, por quem quer pegar suas informações e comprar, já foi durante muito tempo conhecido, uma linha telefônica no seu nome, fazer um crediário no seu nome, tirar um empréstimo no seu nome, usando as suas informações que, de certa forma, se tornaram quase públicas pela quantidade de vazamentos de informações e até pela nossa negligência. Nós fomos negligentes em colocar a nossa informação em diversos sistemas, em diversos sites. Indiscriminadamente, né? Indiscriminadamente, sem se preocupar com a privacidade. A culpa não é da empresa. Nós também temos essa culpa no cartório. Então, eu vejo a questão da privacidade ganhando relevância, ganhando importância no Brasil e no mundo, acho que de uma forma geral. Mas é uma jornada. Acho que a gente vai passar durante bastante tempo ainda secando esse monte de água que vazou aí no mercado de informação. Mas é uma preocupação que todos devem ter. Suas informações são suas e você precisa tomar conta dela. É um direito do cidadão, né? Do ser humano. E o que eu gosto muito de dizer é que assim, tem pessoas que realmente são um pouco mais abertas. E se elas decidem entregar um pouco mais de informação para ter uma experiência um pouco mais personalizada, numa navegação, num site de compra, tudo bem. Se eu sou mais conservador, eu não vou oferecer quase nada. Eu vou navegar privado e vou ter ali quase nada de personalização. Mas o desafio é esse, quando você fornece o dado e você não sabe o devido fim, né? E se ele está sendo compartilhado com outras empresas. E acho que... você ia falar alguma coisa, Cris? Eu acho que também tem duas estratégias diferentes. Né? Eu, por exemplo, como lido com meus dados pessoais? Eu já lido que eles vazaram. Para mim, eles se tornaram públicos. Para mim, eles se tornaram públicos. Poxa, Cris, teve um vazamento do site, seus dados lá, vai mais um. Por quê? A minha estratégia já é, olha, essa informação ela já não é mais privada. Ela é pública. Não com o meu consentimento do que a lei deveria ter, mas que houve um incidente em uma empresa que ela tem a responsabilidade de proteger isso e não foi diligente no tema. Mas, como eu, Cris, que posso sofrer na física, me preparo para isso? Eu monitoro aonde pode acontecer um problema de fraude, eu garanto um segundo fator de autenticação, de novo, um segundo fator de autenticação,
para que as minhas senhas e os meus acessos fiquem protegidos, tudo. Mas eu sei que esse dado vazou. Eu queria trazer um caso interessante. No meu aniversário esse ano, eu recebi uma ligação e uma tentativa de golpe oriundo de um vazamento de dados de uma empresa, onde o famoso... olha, você recebeu um presente da empresa e nós vamos aí entregar o presente na tua casa. Comigo, eu já sabia, né, ali já ligado no que estava acontecendo e falei, tá bom. E o que eu tenho que fazer? Você tem que pagar uma taxa de entrega, né? Olha só. A famosa taxinha de entrega ali, tudo. Falei, ok, e quanto que é essa taxa? R$8. Falei, tá bom, eu vou... ele perguntou, poxa, mas qual que é o seu endereço para eu entregar isso, só para você me confirmar? Eu falei, qual que é o endereço que você tem aí? E aí ele me falou um endereço de uma casa que eu morei há 10 anos atrás. Olha só. Aonde você começa a ter algumas dicas importantes ali, né? Liguei para a minha empresa e falei, por acaso vocês enviaram algum presente, alguma coisa? Não. E, logicamente, aquela pesquisada rápida na internet para saber o que aconteceu. Basicamente, ele vai pagar uma taxa, cartão ali na hora falha, ele já capturou o seu dado, a senha que você tentou digitar, vou ali trocar a maquininha e some. Então, cara, problema. Eu já considero que meus dados vazaram e eu vou passar por essa experiência em algum momento. As empresas não têm essa condição. Existem leis, existem normas que exigem a proteção das informações, entendeu? A gente sabe que muitas vezes isso não ocorre. E outro ponto que é bastante importante aqui, eu acho que olhando para as empresas e principalmente para as regulamentações, é que a barra está subindo. Poxa, a gente não está ainda no nível que gostaria, Nick, Glau? Não, mas a barra está subindo. Cada vez mais ela vai subir e se você quer prestar um serviço, se você quer estar no negócio, você precisa acompanhar e proteger os dados das pessoas. Sem dúvida. E um outro ponto que eu queria deixar aqui, aqueles ditos populares que a nossa avó fazia lá no interior, desconfia até que se prove o contrário, não confie em estranhos, isso vale para o mundo digital, não vale? Vale. Tudo está valendo. Lógico, todos eles. Desde sempre, é o que você precisa no mínimo. Porque você está sempre sujeito a uma tentativa de golpe, a uma engenharia social, que é o mais comum de acontecer. Então, quanto menos você confiar na outra parte, quanto mais você for diligente com aquela relação, menor o risco de você ter um problema, né? Então, acho que o dito ainda é muito válido de não converse com estranhos. Não Exato. Converse com estranhos, não passe informações para estranhos. E tem uma coisa que é comum também, sempre vai ter uma situação de estresse, né? Você tem que fazer agora porque está tendo algum perigo, você tem que fazer agora para você ganhar esse prêmio. E no final do dia a gente sabe o gerente do nosso banco, a gente tem como fazer essa dica que o Cris fez, de ligar de volta e falar assim, é você mesmo que está fazendo isso, seja para o nosso filho ou seja para um prestador de serviço. Exato. E os fraudadores, né? Os bandidos, eles são muito criativos. Acho que eles fazem uso de, como você falou, de situações de estresse, a história do falso sequestro pelo telefone, da emoção de te dar alguma coisa, de te oferecer algum tipo de serviço, de ludibriar, de trocar cartão. Ficou muito famoso durante o carnaval aquela história do golpe do cara pegar o seu pagamento com um cartão e te devolver um outro cartão. A pessoa mal intencionada ela vai fazer uso de todas as artimanhas possíveis para, no final das contas, cometer uma fraude, cometer um crime, cometer um ilícito com você ou com a sua empresa. Então, é o que o Cris falou, assim, é uma guerra constante, né? Uma evolução constante que todo mundo tem que fazer. A barra vem subindo na questão de regulação, na questão de necessidade das empresas estarem mais adequadas e mais preparadas para esse tema. E aí é legal que a gente junta a privacidade com a segurança da informação, né? Com a cibersegurança, para que a empresa em si tenha menos sucessão, seja menos suscetível a ter um problema cibernético, ter um ataque, os dados vazem, uma fraude aconteça, um outro tipo de problema possa acontecer para essa empresa, ela fique indisponível por um ataque cibernético. Então, você, na prática, traz esses conceitos todos, porque do outro lado ali, os bandidos eles estão sempre à frente, sempre buscando estar à frente para aplicar uma fraude, para cometer um ataque, para fazer alguma coisa de ruim para o mercado, para as empresas e para a sociedade. O exemplo que eu dou é daquele filme lá do Prenda-me Se For Capaz, lembra do Tom Hanks, Leonardo DiCaprio? Ilustra muito bem esse dia a dia, né? Acho que agora a gente concluiu essa primeira parte do primeiro episódio, que é mostrar um pouco os desafios que nós, pessoalmente, as empresas acabam passando. Mas vamos falar um pouco do outro lado, o porquê que isso acontece tanto. Cris,
Como que é esse cybercrime? É muito lucrativo? É um negócio? Como que isso funciona? Bom, é um negócio de 8 trilhões de dólares. Então, lógico que ele é lucrativo. E é um negócio que ele não tem regra por um lado. Ou seja, as pessoas estão ali, muitos países não têm legislações ou como cobrar ou inclusive encontrar quem pratica esses crimes. Então, é algo lucrativo para as empresas. Então, e ele abrange uma gama extensa de problemas, né? Só fazer um parênteses que você falou, é lucrativo para as empresas. O cybercrime é uma empresa, eles têm RH, contratam pessoas, são muito bem organizados. Continua. Perfeito, eu acho que foi um ponto muito bem falado. É uma empresa. Tem ROI, tem TCO, São várias tem tudo. empresas. São várias É um empresas. mercado. Inclusive tem o que a gente está falando, né? Um fornecedor, né? Que é alguém que tem parte do crime, que é o, por exemplo, eu estava escutando hoje, que é o quê? Tem um específico somente para roubar os dados. Rouba o dado que passa para o segundo, que vai fazer o quê? Vai preparar algum tipo de crime. Para o terceiro, que vai extrair o dinheiro. Então, é uma empresa, é uma organização muito bem e é bastante explorada. E vem crescendo ano após ano. E as empresas começaram a sentir isso no bolso, de algumas formas. Não somente por meio de impacto na imagem, mas por meio que começaram a perder dinheiro. Empresas que antes não tinham problemas de parada por ataques cibernéticos, hoje já tem o que a gente fala de lucro cessante, parou de lucrar por causa disso. E tem um ponto interessante aqui que eu olho. Você não precisa cuidar somente da tua empresa, você precisa cuidar do seu cliente. Porque você pode ter toda a proteção no mundo, mas se o seu cliente, que ele faz 80% do seu lucro, for atacado, você sofre também. Sem dúvida. Então, muitas vezes, a gente acaba olhando, e lógico, o trabalho que a gente tem que fazer é cuidar da nossa proteção e esquece dos nossos clientes, de toda a cadeia que está conectada, e a gente acaba sofrendo por lá. É algo que, voltando, lucrativo, é organizado, está crescendo, não tem fronteiras. Então, não o tem ataque limite, não tem leis, né? não tem lei, ou Não tem que seja, seguir a CLT. Não tem que seguir a CLT, não tem que cumprir a norma da empresa, cumprir a regulação do regulador. Nada disso. Não tem. ele pode vir do bairro ao lado, ele pode vir de Goiás, ele pode vir da Ucrânia, ele pode vir da Rússia, seja de onde for. Então, é um pouco de terra sem lei. Né? E só para vocês entenderem um pouco mais o tamanho desse mercado, 8 trilhões de dólares seria o terceiro maior PIB do mundo. Estados Unidos, China e aí depois o cybercrime. E se você pegar os outros crimes que vêm logo em seguida, tráfico de armas, drogas, pessoas, juntos, combinados, não dá o que está se ganhando no cybercrime. Você vê acompanhar essa mudança porque é um crime de baixo risco, né, Nick? Assim, os bandidos, os fraudadores, eles entenderam que é um lugar onde você não está roubando um banco indo na avenida com uma escopeta que tem o risco de você sair, ter a polícia, troca de tiro e você morrer. Você está fazendo uma fraude. O risco físico, da integridade física das pessoas é zero. Então, os criminosos entenderam dessa forma e estão migrando para fazer fraudes e para fazer ataques cibernéticos, porque o risco dele se ferir, dele ter um problema, é muito menor. Então, a situação cada vez mais calamitosa que a gente vive nesse mundo de crime cibernético, ela é motivada também por uma preocupação de segurança do outro lado. O bandido tem preocupação, ele também tem família, ele não quer morrer. Ele não quer ter um enfrentamento com a polícia, trocar tiro ou qualquer outra coisa. Dinamite no caixa eletrônico. Dinamite no caixa eletrônico. Então, assim, isso existe e é comprovado. O crime organizado passou a fazer parte da cadeia de fornecimento de informações e de praticante de ilícitos, porque eles entenderam que é um mercado lucrativo que faz parte desses 8 trilhões. E, Glauco, você acha que essa escalada ela tem um paralelo com também o aparecimento das criptomoedas? Eu acho que não, Cris. Assim, a criptomoeda ela veio para facilitar uma série de coisas e aí ela trouxe um pouco de facilidade para que os malfeitores consigam, de uma certa forma, diluir esse dinheiro e pegar ele em uma outra ponta de uma forma mais limpa, né? Lavando esse dinheiro de uma outra forma. Mas o pessoal já fazia isso muito antes de criptomoeda. Então, na prática, acho que foi só mais uma evolução tecnológica que eles passaram a fazer uso para monetizar o que eles conseguem no crime. Mas muitos dos crimes que acontecem hoje,
aqui no Brasil principalmente, eles continuam sendo monetizados pelo sistema financeiro tradicional, não passam por criptomoedas. Porque muitas vezes a criptomoeda não tem capacidade econômica para lavar e para trazer todo aquele dinheiro para a economia tradicional. Então eu acho que eles têm uma certa forma de facilidade sim com a criptomoeda, mas eu acho que ela não é o problema. Principalmente essa questão transfronteiriça, assim, o crime acontece em um país e você precisa e o criminoso ele extorque alguma coisa de um país para outro. Sim. Então, aí sim, quando está dentro do sistema aqui financeiro, isso ocorre aqui na nossa cozinha. Nossa cozinha. O cross-border é mais complexo. E o que me chama mais atenção e que me preocupa é que você não precisa ter nenhum conhecimento de tecnologia hoje para executar um crime cibernético ou uma fraude. Tudo isso está disponível na internet. Você pode comprar um manual, com tutorial. Um kit. Um kit pronto. Você compra um kit fraude, um kit ataque cibernético. E é engraçado, né? Tem gente que vende com taxa de sucesso. É Olha quase só. com aluguel. Você não compra. Se você conseguir fazer o golpe e tiver lucro, 10% é meu. É um success fee? Success fee para ataque cibernético, para fraude, porque tá tudo pronto. E como o Cris falou, assim, é uma cadeia. Alguém muito bom tecnicamente desenvolve um artefato, desenvolve um malware, um vírus, ou como a gente quiser chamar, que vai ser utilizado por uma fraude, alguém aplica aquele negócio na ponta, que não é esse cara. Esse cara não entra na aplicação. Ele só é o provedor, é o fornecedor de software para fraudes. Exato. É uma cadeia. E o atendimento ao cliente deles eu vi que também é muito atencioso e eles também têm alguns SLA. Se você comprou uma quantidade X de números de cartão de crédito e mais do que 50% não funcionou, eles te dão um novo pacote, você tem não precisa código pagar de nada ética. mais. Credibilidade. Credibilidade é tudo. Em todos os negócios, inclusive no negócio de fraude. Deus. Esse foi o primeiro pilar, o cybercrime. O outro grupo é o Nation State Attack. O que seria o Nation State Attack para o pessoal entender? Nation State é que a gente fala da guerra cibernética entre países, né? Para quem viveu durante muito tempo vendo filmes de ficção científica que isso ia acontecer, dos ataques, os países invadindo sistemas de outros países para fazer espionagem, para fazer sabotagem, para roubar propriedade intelectual de serviços militares. Isso chegou. Isso vem acontecendo já há um certo tempo. Você tem casos públicos na internet que foi comprovado o envolvimento de agências de governos em ataques cibernéticos a outras nações para roubo de propriedade intelectual, para causar um dano numa infraestrutura crítica daquela nação e impedir que ela estivesse fazendo algo que fosse considerado ruim para outra. Então você tem isso como uma realidade e é basicamente o ataque entre nações. Nada mais é do que um grupo de hackers, um grupo de Tem um exército cibernético. Um exército cibernético de um lado que tem do outro lado um exército cibernético de defesa. E cada vez mais os países estão se preparando para uma guerra cibernética, para ter a sua capacidade de defesa como nação bem estabelecida e bem controlada. É uma preocupação muito grande. Hoje em dia tudo está conectado na internet. Então, grande parte de um ataque físico, de uma tentativa de invasão de um país, de uma guerra física, ela pode ser muito facilitada por um ataque cibernético. O cara pode desabilitar uma planta industrial de produção de munição. Fornecimento de energia. Fornecimento de água, de combustível e fazer uso disso para fazer um ataque físico, para conseguir fazer uma invasão de terra. Então, assim, é a guerra cibernética com o paralelo com a guerra real. E nas guerras mais recentes, assim, nós acompanhamos o mercado de inteligência, isso acontece. Na guerra Ucrânia-Rússia, tiveram diversos ataques cibernéticos acontecendo cruzado entre eles em cima de infraestrutura crítica. Eles tentando desabilitar defesas, porque hoje é tudo conectado na internet. Então, assim, trouxe essa necessidade de que as defesas cibernéticas das nações também sejam estabelecidas assim como suas defesas físicas. Então, é o paralelo do exército físico com o mundo virtual. Eu acho que o interessante é que esta guerra, que ela é um pouco velada, ela começa antes da guerra física. Então, existe um trabalho, seja de desinformação, campanhas de desinformação, de difamação, que são utilizadas em várias situações. Existe espionagem, como o Glauco bem mencionou. E existe ali um conjunto de táticas cibernéticas para que abale a estrutura. Tudo. Eu não sei se você prestou atenção nessas últimas guerras. A primeira estrutura que é destruída é a de telecomunicações. Perfeito.
A gente teve esse caso na Ucrânia, onde vieram os satélites de internet para suprir essa necessidade, porque é algo estratégico para o sistema financeiro, para as infraestruturas críticas. A capacidade de monitoramento das empresas, Sim, dos países fica inoperante, né? E hoje a estratégia de defesa, né, como o Glauco bem mencionou, ela considera esse ataque. Aqui no Brasil mesmo, a gente teve agora o Guardião Cibernético, que simula justamente essa situação. Ou seja, se acontecer uma guerra cibernética, esses vão ser os alvos, quais devem ser as minhas proteções, como eu tenho que reagir a esses ataques e qual que é o impacto disso da população. Perfeito. O que eu vejo no cybercrime, ele é um ataque muito mais abrangente. Caiu, tive meu retorno financeiro, qual que é o meu menor custo, qual que é o meu maior retorno no menor curto de espaço de tempo. Business as usual. O Nation State Attack ele tem um motivador muito maior, que é a soberania da nação ou realmente uma informação muito estratégica de uma empresa que vale bilhões de dólares. Esse eu acho que ele é muito mais complexo. Sim. E é direcionado, como você colocou. Ninguém vai sair atacando um outro país à toa. Sim. Então, assim, é algo que tem um motivador, que tem um objetivo claro. É diferente do pescar num imenso aquário e o que vier é lucro, né? Exato. Eu acho que tem um ponto legal aqui também, Rolf, um ponto interessante, não legal, vou dizer assim, que é o seguinte: uma guerra entre nações, ela acaba acionando outro grupo também de criminosos, que é o hacktivismo. Esse era o ponto que eu queria chegar. Olha aqui como sintonizados estamos. Boa. O hacktivismo, ele justamente vai fazer o quê? Ele vai tomar posição de um dos lados. E diante disso vai fazer o quê? Atacar o outro lado para tentar ajudar. E ele acho aproveita, que né? é o pior. Acho que é o pior tipo de atacante que você pode enfrentar é o hack ativista. Porque o hack ativista ele quer causar um dano. Ponto. Seja ele qual for. Qual dano? O que ele conseguir. Ele é muito abrangente. Aí, como você falou, assim, o cybercrime quer roubar dinheiro. O nation state quer causar um dano pontual. O hack ativista, ele abraçou uma causa, qualquer coisa que for contra aquela causa, ele vai conseguir causar um dano nela, ele vai ficar feliz e ele vai atingir o objetivo dele. Então, é um negócio extremamente crítico e você vê acontecendo, né, Cris? Vê acontecendo, inclusive eles direcionam os ataques, publicam isso, né, em prol de X ou Y. Olha, aqueles países vão ser atacados, aquelas infraestruturas críticas vão ser atacadas. A gente viu casos, por exemplo, de campanhas na própria Ucrânia, que simplesmente eles mandaram malwares, não para parar, mas para destruir, apagar todos os sistemas que existem lá. Ou seja, é uma bomba de destruição virtual. Tá ali. Bom ponto. E não precisa estar atrelado à guerra, né? O hacktivismo ele também está ali. Se você tem uma empresa que teve um determinado lucro, um grupo não concorda com aquele lucro, decide que, né, pensa que deveria estar distribuído de uma outra maneira, ou a tua indústria está num lugar que eles entendem que não são bem-vindos, isso também pode ocorrer. Tem ecologia, tem política, tem qualquer causa. Tem a causa humanitária, tem diversas causas que são abraçadas por grupos de hackativismo que vão fazer protestos, vão na rua, vão se manifestar fisicamente, mas também vão buscar se manifestar digitalmente. Vão tentar pichar o site da sua empresa, indisponibilizar, causar um dano para aquela companhia ou para aquele governo ou para aquela entidade que eles não concordam e que está contra aquilo que eles acham que é certo. Então, como eu falei, assim, o hackativismo é um negócio extremamente aberto e amplo e que ele encaixa em tudo. E quando você fala de hacktivismo, você pensa num grupo enorme, né? Várias pessoas organizadas, às vezes um indivíduo. Insatisfeito ali. Pilotando uma estrutura grande de ataque que pode causar. Ele pode ter uma pessoa sendo o hacktivismo naquele momento. Então, isso mexe um pouco com a cabeça que a gente pensa numa estrutura mais organizada. E a gente que acompanha alguns casos desses, teve uma vez que eu estava investigando um caso que foi super impactante e no meio da conversa, a gente acompanhando, a gente conseguiu, pelo serviço de inteligência, se filtrar num grupo e acompanhar as conversas dele. No meio de uma conversa, um dos atores falou assim: gente, eu preciso me ausentar aqui que eu tenho uma reunião, eu volto em 1 hora. Ai, meu Deus. Ele estava dentro de uma corporação. É uma pessoa que ou um trabalha. Prestador de serviço. É uma pessoa que trabalha, assim. Não é aquele cara do capuz que está lá no calabouço, no fundo do porão. Não, assim, são pessoas normais. De novo, é uma causa. O hackativismo é uma causa. Pode ser na minha empresa, na sua, uma pessoa como qualquer outra que vai se manifestar na rua ou vai se manifestar digitalmente.
Para a gente terminar essa parte, uma pergunta para cada um. Primeira para você, você abordou muito bem isso, que está relacionado ao hacktivismo, mas pode não ter nada a ver, que é o insider. É alguém da tua empresa que tem um acesso devido. E isso acho que é muito desafiador, porque está dentro de casa e essa pessoa pode estar insatisfeita ou mudada de lado, né? Quebrou a principal barreira de confiança, né? Assim, é um funcionário, é alguém dentro da sua companhia, e isso vem acontecendo de uma forma bastante intensiva. De duas formas, acho que como você bem colocou. A pessoa insatisfeita. Nós tivemos um caso há alguns anos nos Estados Unidos, onde um profissional insatisfeito deixou um grande banco com metade do país sem operar, porque ele não concordava com o que a empresa estava falando com ele. Ele foi lá e desligou a chave e foi embora. E todo mundo sabia que era ele, mas ele fez de protesto. E de um outro lado, você tem, de novo, o cybercrime aliciando as pessoas e buscando, porque é muito mais fácil ele conseguir um acesso privilegiado, talvez subornando ou aliciando uma pessoa lá dentro que ele já conhece e já sabe quem que é, do que ele invadir, conseguir quebrar todas as barreiras até chegar lá dentro, e vai demorar tempo, vai demandar muito mais esforço. Então o insider acaba sendo parte muito crítica desse nosso ecossistema de segurança, porque ele tem um acesso, ele está ali dentro, ele já conhece. Se a pessoa é aliciada e tem um nível de conhecimento maior, o atacante fica o melzinho na chupeta ali, né? De cara pro gol. Então, assim, o insider é um negócio extremamente crítico e combater ele é muito mais difícil, né? Você, do nosso lado aqui, é uma guerra bastante grande. Você não pode confiar literalmente em ninguém. Não, em ninguém. Porque depois que você quebrou essa barreira, como é que eu posso confiar na pessoa? Então, para todo mundo, inclusive para as pessoas que estão dentro, tem que ter controles. E é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta nas empresas. Você colocar para elas essa quebra de confiança é muito ruim, porque são pessoas. Assim, mas você não confia nos funcionários da empresa? Desculpa. Não. Por mais que faça um background check, é muito difícil, porque essa transformação pode ter acontecido no meio da jornada. Pode acontecer depois, a pessoa pode... E são volumes financeiros consideráveis. Você pega uma pessoa que recebe R$500 mil, R$1 milhão para conceder um acesso dentro de uma empresa... Uau! Assim, é muito dinheiro. Assim, uma quantidade que a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando por um problema financeiro. Pode resolver a vida dela. Pode resolver a vida dela e ela mudou. Ela não é uma pessoa completamente idônea, que passou pelo todo o background check e não teve problema nenhum. Ela simplesmente mudou e as pessoas mudam. Então é uma coisa constante, por isso que a gente tem que cada vez ter uma visão mais profunda e mais controle sobre o que todo mundo faz, não só o hacker, alguém de fora, quem está de fora. Quem está dentro também, infelizmente. E tem uma rede muito importante conectada às empresas, que são os terceiros, os prestadores de serviço. Como que você vê esse grande desafio? Porque nem todos têm a mesma maturidade que vocês têm dentro da corporação. Eu acho que é um grande desafio, como você falou. Hoje, se você observar, temos, este ano, alguns grandes incidentes associados a essa cadeia de suprimento. Seja um fornecedor de software, um fornecedor de serviço, ou seja, você está lá com toda a tua proteção, tudo certo, ele é comprometido, mas ele tem acesso. Ele é um insider. Insider mais corporativo. Corporativo, porque ele tem um acesso válido ao teu canal. E por meio desse canal, você é comprometido. É uma discussão ampla, a gente sabe que a avaliação de terceiros, cadeia de suprimento, é algo complexo. É algo que tem que ser um monitoramento contínuo. Não é só um assessment, um papel e uma assinatura, não é isso? Com certeza não, porque o cenário muda, a tecnologia muda, o processo muda e toda aquela avaliação que você fez já não vale mais. Bom, a gente tem algumas estratégias que estão sendo adotadas e uma delas é a monitoração contínua, ou seja, de que forma você consegue acompanhar o serviço que está sendo prestado, a segurança daquele serviço que está sendo prestado ali de forma contínua. Apareceu algum problema, levantou a mão, peraí, vamos entender o que está acontecendo aqui. E você é responsável, né? Você como empresa é responsável pelo que acontece com todo o seu entorno. Se você terceiriza um serviço e um incidente cibernético acontece com aquele prestador de serviço e impacta os seus clientes, as informações que estão ali, elas vazam, quem vai responder é você. Quem vai para a mídia, vazou a informação da empresa XYZ. Não importa se foi de um terceiro, a informação é sua. Aí você vai falar, não, mas vazou da empresa X, mas você deu aquela informação para ele.
Você não conseguiu atender seu cliente. Corresponsável ali, né? Você não conseguiu atender seu cliente porque a empresa Y que presta o serviço para você ficou fora do ar. Mas a responsabilidade é sua, o cliente é seu. Então, é uma briga bastante grande e que não adianta a gente colocar em questão de contrato. O contrato ele é extremamente importante, mas na prática ele não vai salvaguardar a empresa do impacto e de sofrer ali naquele momento. Ele vai dar uma segurança jurídica para que a empresa possa tomar providências em relação àquele Mas caso. Já aconteceu. Mas já foi. Então, ser preventivo é o mais importante em relação a isso. Ter esses riscos mapeados, você ter um processo que te traz essa visão de qual que é o risco que você está exposto perante seus fornecedores, dentro dos seus serviços críticos, é o que você consegue trazer uma melhor gestão, uma melhor visibilidade para a empresa e até montar o que fazer se acontecer alguma coisa. Isso. Assim, eu posso depender de somente um fornecedor exclusivo para aquilo? Não, é tão crítico para a minha empresa que eu não posso. Eu vou precisar ter um backup, ter uma segunda empresa que vai estar em paralelo, vai poder ser chaveado rapidamente para ela o serviço se precisar, ou o mais rápido possível, a gente poder restabelecer o meu serviço, porque a dependência dos fornecedores dos terceiros cada vez é maior. E a sua estratégia ela tem que contemplar isso, né? Entender o risco daquele terceiro, entender o impacto que ele pode causar dentro e isolar esse impacto. Eu gosto muito da analogia com o casco dos navios, né? Eles são feitos com compartimentos. Se um terceiro ele foi comprometido e furou aquele ambiente ele é comprometido, não o resto da tua empresa. O navio não afunda por causa daquilo. Então, é muito importante o que o Glauco falou, você entender o risco que aquele terceiro representa para você. E, em alguns casos, até tomar a decisão se vale a pena ser um serviço terceirizado, se ele não atender os níveis de segurança necessários, né? É isso mesmo. E para a gente ir para a reta final, quando a gente vê o papel do conselheiro nesse contexto, ele está ali para garantir a perpetuidade da empresa e garantir, né, o valor ao negócio, inovação, tudo isso. A gente sempre entra numa discussão se cibersegurança realmente impacta a continuidade de negócio ou não, mas eu acho que é unanimidade que é um risco muito importante nos dias de hoje. E agora eu quero pegar um pouco dessa experiência de vocês. Na jornada, vocês tiveram desafios para ter o espaço que vocês têm hoje dentro do board e esse tema ser relevante. Você poderia falar alguns desses desafios que você teve nessa jornada para o pessoal aprender ou se identificar? Eu queria 1 ou 2 exemplos de cada um. Legal. Eu acho que um exemplo bacana é como é que você se comunica com o conselho. É fato e todo mundo sabe que esse é um risco, um dos principais riscos que as empresas têm. Hoje em dia é claro. Hoje em dia é claro para todo mundo. Todo mundo, claro, o conselho sabe, os executivos sabem, os líderes sabem, está todo mundo ciente disso. Mas como é que você se comunica? E esse foi um desafio. O que foi mais doloroso para você nessa jornada? Que inicialmente existem alguns desafios que são, poxa, você vai mostrar para o conselho o seu nível de risco com um indicador? Como apresentar? Como apresentar isso? Talvez assim um desafio legal foi trazer para a mesa, entender a visão deles e aí sim você construir a visão baseado naquilo, sempre no contexto de negócio. E essa foi uma experiência bem bacana, porque quando nós falamos, poxa, temos que ter um acompanhamento bem próximo aqui, há alguns anos atrás, do conselho em relação ao quê? A sensação de segurança, ao nível, o meu negócio está em risco, não está por causa disso. E olhando, nós tivemos essa discussão, o conselho veio para mim e falou, Cris, poxa, como é que a gente faz isso? Falei assim, olha, eu tenho uma percepção, mas a gente vai ter que conversar aqui para achar o nosso meio de comunicação. E um deles falou, a minha percepção é, eu acho que não consigo te dizer com um indicador se a minha empresa está ruim, média ou boa. Eu acho que é muito alto para vocês terem a sensação e principalmente para vocês entenderem, porque o conselho quer o quê? Perpetuidade. Onde é que ele tem que ajudar? Onde é que ele tem que pôr o esforço dele, a concentração? No desenvolvimento da aplicação? São nas pessoas? Onde é que está falhando? Onde é que a tua estratégia ali está em maior dificuldade de pegar tração? Então, primeiro passo foi entender o contexto. Tá bom, que nível de ameaça dessas que nós conversamos aqui, o meu negócio está suscetível? Contextualizar mesmo. Né? Contextualizado. Poxa, o meu negócio ele tem exposição para a internet, ataque de negação de serviço, hacktivismo. Quais são os atores
que podem impactar o meu negócio. Legal. E como é que eu estou? Uma visão clara e objetiva. Nesse momento, semáforos trabalham muito bem. Poxa, contra ransomware, contra evasão de dados, contra ataque de negação de serviço, eu consigo identificar, eu consigo me proteger. Então, um resumo bem rápido do que está acontecendo lá fora e se o seu negócio pode ser impactado. Isso é muito importante. Depois, a gente estabeleceu, legal, como é que eu estou me preparando? Como é que está a prontidão? As minhas aplicações, o meu negócio que suporta o meu negócio tão bem? As pessoas, como é que está a questão da conscientização, da cultura de segurança? Como é que está o resultado dos meus testes? E, por fim, a gente trabalha, poxa, houve um incidente, isso impactou o meu negócio? Eu aprendi o que eu tenho que melhorar em relação a isso. Então, estabelecer esse modelo de linguagem, e isso pode variar de acordo, lógico, a gente tem dicas que melhoram pra caramba. Mas não tem uma receitinha de bolo, não. Não. Existe alguns bons guias, Certo. Entendeu? Mas a minha dica é você conversar com o conselho e entender a melhor forma de comunicação, como ele entende o risco cibernético. Esse é o meu conselho. E aí sim você cria modelo de troca de informações ali. Boa. E o Cris roubou o que eu ia falar sobre a questão de conversar com o conselho. Não, mas eu acho que é extremamente importante porque cada conselho tem uma necessidade. Cada conselho é composto por pessoas, cada pessoa tem o seu background, alguns com uma profundidade maior em determinados temas, outros menores. Então, não tem essa mágica, como você falou. O que o Cris aplica, o que eu aplico, o que você aplica, pode não funcionar se a gente trocar de cadeira. Ou tem empresas familiares, tem uma startup que acabou de ter um aporte de investimento. Então, assim, você depende do momento da empresa, do apetite de risco daquela empresa, do quanto aqueles membros estão dispostos a fazer com que a empresa corra risco, o momento da empresa correr mais risco ou menos riscos. Então, você tem que conseguir entender com o conselho qual que é a melhor abordagem para aquele conselho, para aquela formação de conselho. Se ela mudar, pode ser que o seu approach tenha que mudar também. Mas uma coisa que a gente aprendeu, e eu acho que é unânime para todos os profissionais de segurança nessa conversa, foi parar de falar sopa de letrinhas, parar de falar termos técnicos e passar a falar sobre riscos. Quais são os riscos? E não é falar assim, qual que é o risco cibernético da empresa? Tem vários. Talvez uma unidade de negócio esteja num risco diferente de outra unidade de negócio. Naquele momento, o risco ele é sempre variável, ele está sempre mudando ali. Pode ser que amanhã saia uma vulnerabilidade catastrófica, o tal do Zero Day, que todo mundo fala, e o risco da empresa vá ao céu. O Zero Day é uma vulnerabilidade que não tinha esse conhecimento. Quando sai um patch, aquela correção para você aplicar, já se sabe do erro. Mas aquela vulnerabilidade ninguém nunca tinha visto, então não há proteção. Não há proteção. Então, assim, você conseguir ter uma conversa baseada em risco e o quanto mais próximo essa visão de risco seja da linguagem que a pessoa entenda, do negócio, melhor. Existem coisas que são padronizadas, existem frameworks que são boas práticas, existem metodologias de desenvolvimento, de evolução de segurança que tem que ser aplicada, ótimo, mas só aquilo não resolve. Se você não fizer uma conversa com o seu executivo, com o seu board, focando no negócio, você vai mostrar um ponteirinho de que, olha, agora eu sou 1, agora eu sou 2, agora eu sou 3, agora eu sou 4, agora eu sou 5. Eu preciso ser 10? Não. Pode ser que a empresa entenda que você um 3 está bom. Sem dúvida. Assim, para algumas coisas, para outra empresa pode querer o 15. Fala assim, nesse nicho aqui, por esse risco, nesta operação, neste negócio, é tão vital para o meu business que eu quero ser 5, eu quero ser o top. Legal. Nesse outro aqui, cara, não preciso ser 5. Eu não vou conseguir investir tanto dinheiro assim em segurança na empresa inteira. Então, quando você segmenta a visão de risco, você consegue dar uma visão mais clara para o executivo de onde você quer aportar e onde você precisa aportar dinheiro, onde você precisa aportar investimento. Eu acho que essa é uma lição que muitos de nós já aprendemos e que facilita muito a conversa. Você não vai lá pedir dinheiro para comprar uma tecnologia X. Você vai lá pedir orçamento, pedir pessoas, pedir apoio para mitigar um risco. E qual que é esse risco? É o sistema X, a unidade de negócio Y ficar fora do ar por um ataque de ransomware, por uma indisponibilidade sistêmica. A conversa muda. Fica mais inteligível para a pessoa, fica mais tangível, fica mais fácil de você conseguir mostrar para que você está usando aquele recurso que a companhia está fazendo, aquele apoio que ele está te dando. Então, acho que essa, para mim, foi a
principal mudança, a principal lição que facilitou muito essa conversa e facilita cada vez mais. E eu acho que é o objetivo do nosso aqui, né, Nick? É falar um pouco sobre isso com uma visão mais ampla, com uma visão mais fácil de entender para todo mundo. Tudo que a gente aprendeu aqui nos 20 anos de cadeira, 20 e poucos anos de cadeira, para que esse negócio funcione. E às vezes você precisa falar técnico. Sim, você precisa falar técnico. Às vezes você precisa. Mas mesmo quando você tem essa necessidade, você tem que ser capaz de conseguir fazer o técnico conectar ali com o negócio. Eu posso pegar esse ponto que você falou que é muito legal, que é conversar com o conselho vai permitir que você entenda até onde você pode ir, qual o nível de conhecimento que o conselho tem. E a cada vez mais eles estão mais preparados, o que é muito legal. Vocês já estão sendo desafiados por eles, não? Pô, demais. Já tem cada vez mais ali ambientes acadêmicos preparando eles, organizações e etc. Muita notícia ajudou nisso. Mas permite você identificar o quão você precisa também de levar de informação e de preparação para eles. Porque a gente olha para o conselho e muitas vezes vem a sopa de letrinha ou vinha a sopa de letrinha, pensando que do outro lado tem uma compreensão muito clara. Você viu o tanto de problema que a gente falou nesse podcast aqui? Não é numa reunião que você vai resolver o entendimento de todos. E tem um paralelo super interessante, né, Nick, que assim, você já parou para analisar um balanço de uma empresa? Sim. Você estudou para aquilo. Perfeito. Se der para uma pessoa que não estudou, ela não vai conseguir entender nada do que aquele monte de DRE, EBITDA. Bom exemplo. Pode ter uma noção Pode aqui, ter uma mas, noção cara, não aqui, é o business. diferença de receita para lucro, para faturamento, é a mesma coisa que nós fazemos com os executivos quando a gente leva os assuntos cibernéticos. Tem que ter uma tradução. Quantos anos os executivos não demoraram para entender finanças da forma como eles entendem maduramente hoje? São profissionais que são normalmente de finanças, que já têm uma vivência, é mais natural. O assunto cibernético não, é novo. Muda toda hora, é diferente. Contabilidade, finanças está aí seguindo os mesmos padrões há muitos anos. O nosso, cada hora, é um desafio novo, é uma coisa muito dinâmica. Então, se a gente não conseguir criar esses paralelos e trazer uma visão mais estruturada para eles, nunca vai ter um diálogo. Por mais que eles estejam mais preparados, mais treinados, capacitados, é diferente de uma coisa que não muda. Então, acho que a gente tem a responsabilidade nessa jornada de fazer com que a conversa com eles flua e que a gente prepare eles cada vez mais para que, de novo, como eu falei no começo, a conversa seja benéfica para todo mundo, porque o conselheiro, no final das contas, o alto executivo é quem toma a decisão em nome da empresa. E se essa pessoa não estiver preparada e não estiver confortável para a tomada de decisão, a gente tem uma parcela grande de culpa. Sem dúvida. Eu acho que teve uma iniciativa muito legal, que foi de um conselho, que foi, poxa, eu não quero que você só venha aqui e converse comigo e mostre, eu quero ir lá ver. Como é lidar com cibersegurança no dia a dia? Como é que é um centro de monitoração e resposta a incidente? O que você monitora? Ou seja, ele saiu da cadeira, que estava lá só olhando isso, e foi ver como acontecia para entender realmente o que estava acontecendo, como você está preparado, tudo isso. Então, uma dica importante, pega o seu conselheiro e leve para conhecer o seu centro de monitoração, as suas proteções. Isso vai dar uma nova percepção para ele. E você que é conselheiro também, se ficou curioso por isso, peça para visitar o da sua empresa. É uma experiência super legal, você vai conhecer uma coisa nova, uma coisa que é super dinâmica e que vai te agregar um pouco de conhecimento, assim como qualquer disciplina ou qualquer visita que você faça numa central de atendimento, numa fábrica, numa agência. Acho que você visitar o quintal ali daquele vizinho, daquela pessoa que tá junto contigo, vai fazer com que você tenha cada vez mais profundidade e mais curiosidade e mais conhecimento para tomar a decisão consciente. Sem dúvida. E esse é o intuito desse podcast, Conselho e Conselheiros. E como a gente não tem uma receita de bolo, os próximos episódios teremos convidados. Então teremos uma sequência de 8 convidados para entender qual que é a visão deles, aprender com eles, para a gente conseguir terminar essa primeira temporada, que o foco é cibersegurança, mas terão muitos outros temas para que todos os conselheiros estejam antenados e tenham uma tomada de decisão mais assertiva, com maior embasamento desses temas que são bem complexos. Então, acho que a gente termina por aqui esse primeiro episódio. Acho que sim. Fechamos. Com chave de ouro. Vamos deixar um pouquinho para o próximo episódio. Sem dúvida. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E vocês, se inscrevam no canal,
habilitem o sininho para receberem o conteúdo em primeira mão. Deixe seus comentários, vamos fazer esse canal bem interativo. E mandem para todos os familiares, colegas de trabalho e para a comunidade. É isso aí, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. E vamos nessa. Pô, tô super feliz com a iniciativa, tô até um pouco ansioso, confesso, para os próximos episódios aí, que eu acho que vem muita coisa legal e eu acho que a gente vai conseguir passar realmente práticas úteis. Muito bom. Fechou.